Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência aí na nossa apostila, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de separação de misturas. É uma parte da química geral que eu particularmente gosto muito, tá bom? E para isso, a gente vai precisar revisar alguns conceitos importantes em relação a substâncias, mistura e um pouquinho de classificação da matéria, para a gente dar sequência no conteúdo de separação de misturas, tá bom? Pessoal, vale destacar também que eu separei essa aula em duas partes, tá bom? Hoje nós vamos nos atentar à parte de separação de misturas do tipo heterogêneo, tá bom? Mas nós também temos algumas técnicas que nós utilizamos para separar misturas homogêneas, beleza? Só que aí, para não ficar tão extensa assim a aula, eu separei em duas partes, beleza? Então essa daqui é a parte 1, em breve eu postarei a parte 2, beleza? Então vamos lá. Espero que vocês gostem, tá bom? E não se esqueçam, terminou esse vídeo, pessoal, dá um likezinho aí no YouTube, tá bom? Ajuda aí o canal a crescer, a crescer. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, né? Façam parte aí para que o canal ele possa crescer ainda mais, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre separação de misturas, né? E a gente precisa entender um pouquinho mais o que são essas misturas, de onde elas surgiram, o que é uma mistura, que propriedade química que eu tenho quando eu estou classificando uma mistura, certo? Primeiro que, quando eu vou fracionar, quando eu vou separar uma mistura, ele é um procedimento que resulta em algumas fases, certo? Então, eu tenho uma mistura, eu vou realizar uma separação, certo? Dentro dessa mistura. Então, quando eu vou separar, eu vou obter o que eu chamo de fases, tá bom? Todas as fases que compõem aquela mistura, certo? E aí pode ser, por exemplo, uma mistura heterogênea. Quando eu tenho uma mistura heterogênea, eu tenho fases diferentes em um sistema, certo? Ou eu posso separar algumas substâncias químicas quando eu tenho uma mistura homogênea. Qual é a diferença entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea? É a composição de fases, que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? E aí, no fracionamento de algumas misturas, né, nós só utilizamos fenômenos físicos, tá bom? Por que fenômenos físicos? Lembra, num ponto de vista físico, a matéria ela pode ser classificada no que nós chamamos de fenômenos físicos e num fenômeno químico no ponto de vista químico, certo? Então vamos lá, qual é a diferença entre o fenômeno físico e o fenômeno químico? O fenômeno físico é aquele fenômeno em que a matéria altera o seu estado inicial, porém não forma uma nova substância, certo? Nós estudamos isso daí. Então, por exemplo, nós podemos pegar os processos de fases da água, que sai do estado sólido, passa para o estado líquido e, consequentemente, pode ir até o estado gasoso. São os processos de fusão e de ebulição. Pode ser o processo de volta também, do gás voltando para o líquido, condensação, e do líquido voltando para o sólido, que seria uma solidificação, certo? Essas mudanças de estados físicos, ou simplesmente amassar, quebrar, mas não formar uma nova substância, nós classificamos como fenômenos físicos. E é isso que nos interessa aqui, tá bom? Quando a gente pega uma mistura, a gente precisa separar os componentes dela, mas sem formar, por exemplo, um fenômeno químico, que seria uma reação química, formar uma nova substância. Não, né? Quando eu tenho um fenômeno químico em que a matéria ela altera o seu estado inicial e forma uma nova substância, isso não nos interessa no processo de separação de mistura, viu? No processo de separação de mistura, só nos interessa pegar a mistura que nós temos, aí a gente vai ter que analisar, a gente vai ter que estudar as propriedades, certo? E aí nós temos que ir um pouco na literatura e ter algumas informações sobre ponto de fusão, ponto de ebulição, identificar qual é o processo que eu vou utilizar para realizar essa separação de mistura, certo? Então é um processo um pouco quanto complexo. E aí a ideia é simplesmente separar os componentes dessa mistura, mas não obter uma nova substância. Porque se eu obter uma nova substância, estou fazendo uma reação química, não estou fazendo a separação de mistura, tá? Então, ó, eu vou até destacar isso daqui, porque é extremamente importante, tá bom? Nos processos de separação de mistura, só podem existir os fenômenos físicos, tá bom? Então esquece esse tal de fenômeno químico, porque aqui não rola isso daí, beleza?
Bom, aí quando eu tenho então um processo de separação de mistura, eu tenho um fenômeno físico que não modifica as substâncias envolvidas, tá bom? Mas permite a sua separação. Ou seja, eu posso ter coisas que estão no estado sólido, aí eu posso mandar para o estado líquido, aí eu tento separar alguma coisa, depois eu posso retornar para o estado sólido, eu posso mandar para o estado gasoso. Eu vou ficar brincando com essas passagens de transformação física para tentar separar os componentes de uma substância, certo? Então, por exemplo, cá um exercício para vocês. Poxa, você deixou misturar açúcar com sal e água. Meu, você fez uma baboseira aí, certo? Mas aí você tem que separar esses componentes de novo, certo? Então você não pode pegar o açúcar e transformar ele numa outra coisa. Porque senão você vai perder esse açúcar, você vai transformar ele, certo? Então essa não é a ideia. Então nós vamos ter que utilizar técnicas físicas, processos físicos, para separar essa mistura que nós fizemos, mas sem perder nenhum dos componentes dessa mistura, tá bom? Então a ideia é separar sem perder, tá bom? Então, ó, nessa animação aqui, fica muito legal essa parte que eu tô falando para vocês, tá vendo? Ó, aqui nós temos alguma coisa, qualquer substância que está no estado líquido, certo? Aí provavelmente nós estaríamos fornecendo energia na forma de calor para que ela pudesse atingir, por exemplo, o seu ponto de ebulição. Mas você está vendo que o que está saindo aqui está saindo na mesma cor? Né? Então, essa imagem, ela pede para a gente pensar o seguinte, eu estou separando algumas coisas aqui, mas o que está saindo faz parte disso aqui, não está acontecendo uma transformação, não estou formando uma nova substância, certo? Então, faz parte do que eu tinha aqui, só que eu estou desprendendo, né? Eu estou enfraquecendo o que eu chamo de forças intermoleculares, que é para ver se a gente consegue fazer uma separação, tá bom? Lembrando que, geralmente, nós precisamos fazer isso em ambiente fechado. Lembra da lei de Lavoisier? Porque, geralmente, quando eu faço processos em ambientes abertos, se eu estiver, por exemplo, trabalhando com gás, eu posso perdê-lo para a atmosfera. Então, não é legal, né? O legal é a gente fazer sempre em recipientes fechados, porque aí se eu formar um gás, se eu formar um líquido, por exemplo, que possa ser tóxico ou inflamável, eu consigo depois resgatar, transformar em alguma outra coisa, certo? Voltar a ser líquido, voltar a ser sólido. Ou seja, a ideia é fazer em um recipiente fechado também, tá bom? A não ser que existem técnicas que nós vamos realizar em ambiente aberto, tá bom? Só que aí não é uma técnica eficiente, porque se forma um gás, você acaba perdendo, tá bom? Então a ideia é você separar e sempre obter esses componentes que estavam na mistura, beleza? Bom, pessoal, estou deixando aqui para a gente entender agora, né, aquilo que eu julgo como muito importante para a sequência da aula. Lembra quando a gente estava estudando a matéria? A gente viu que a matéria ela podia ser classificada no que nós chamamos de substâncias e misturas, tá? Isso daqui é um ponto de vista numa classificação química, beleza? Então, o que são substâncias e o que são misturas? Substâncias, vocês devem se recordar, vocês devem se lembrar, certo? Que são todas aqueles compostos que possuem fórmula fixa independentemente da sua origem, certo? Então, substância é aquilo que tem fórmula fixa independentemente da sua origem. Então, o que nós temos aqui? Por exemplo, água, os ácidos, os óxidos, os hidretos, certo? Os sais, que são as funções inorgânicas, que são componentes de fórmulas, tá bom? E aí, diferentemente, nós temos as misturas. As misturas é quando eu saio, né, literalmente misturando um monte de composto químico sem saber onde eu vou chegar e, portanto, eu não sei a constituição final disso daí. Então você faz o que nós chamamos de uma mistura. E uma mistura não tem fórmula, tá bom? Então, por exemplo, sou químico, né? A galera adora me perguntar, professor, o que acontece se você misturar ácido com uma base, com vinagre, com pedra, com areia? Eu não sei, não é? Eu não sou uma pessoa que prevê o futuro. Sei lá o que vai acontecer. Você está fazendo um monte de mistura aí, você está misturando um monte de componente que nem um louco, sem saber onde é que esse negócio vai parar. Então não dá pra gente saber, você está fazendo uma mistura. Agora é diferente, por exemplo, quando você fala assim, professor, eu peguei hidrogênio, que é um elemento químico, uma substância simples, estou misturando com oxigênio em uma certa quantidade, seguindo uma proporção, e aí eu vou fazer uma reação de adição e eu vou formar uma substância química, água. Tá vendo? Então eu não estou misturando um monte de coisa sem saber onde vai chegar, sem uma proporção definida. Então, quando eu falo de substância, eu falo de coisas que possuem fórmula fixa. São as funções inorgânicas, as funções orgânicas. Quando eu falo de mistura, eu falo de algo que pode vir de um monte de diferentes origens,
certo? Sem saber onde vai chegar, beleza? Então aqui a gente tem como exemplo detergente, a gente pega, por exemplo, o petróleo. Por exemplo, o petróleo. O petróleo ele não tem fórmula. O petróleo ele é uma grande mistura de muitos hidrocarbonetos, tá bom? 85% do petróleo é formado por carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos, mas também existem outros compostos, como o enxofre, o nitrogênio. Então, ele é uma mistura muito grande de hidrocarbonetos. Então, você nunca vai ver a fórmula do petróleo, porque é uma mistura. Você nunca vai ver uma fórmula do detergente, porque é uma mistura de várias substâncias, tá bom? E aí tem o detergente de maçã, tem o detergente de limão, tem o detergente de coco, tem o incolor. E aí você ainda pode misturar e fazer a constituição que você quiser. Diferente da água, galera. A galera não tem aquele negócio assim, eu vou fazer uma água de limão, vou fazer uma água de morango, vou fazer uma água de tangerina. Não, não existe isso. A água é H2O, independentemente do lugar que você estiver, tá bom? Agora, o que você pode fazer? Você pode pegar a água e misturar outras coisas nela. Então, quando você tem, por exemplo, água de coco, você não tem uma substância ali, não é mais só H2O, é água misturado, por exemplo, com essência de coco ou algo que venha do coco. Por isso que chamamos de água de coco, tá bom? Então tem que ficar claro essa ideia de substâncias e misturas, senão a gente não consegue prosseguir com a aula. Bom, e aí o seguinte, lembra que as substâncias elas poderiam ser classificadas em substâncias simples e substâncias compostas? Substâncias simples são aquelas formadas por apenas um elemento químico, certo? Por exemplo, hidrogênio, o cobre, o alumínio, certo? Já as substâncias compostas são aquelas substâncias, por exemplo, que são formadas por dois ou mais elementos químicos. Então, por exemplo, H2O, que é a fórmula da água, é formada por hidrogênio e oxigênio. Ácido sulfúrico, que é H2SO4, é formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, tem que ficar muito claro essa ideia de substância simples e substância composta, certo? Só que essa parte de substâncias, ela não nos interessa quando nós estamos fazendo uma aula de separação de mistura. Separação de mistura, então não é de substância, certo? Então nos interessa essa parte aqui, ó, o lado direito da classificação da matéria. São as misturas, que é uma mistura de um monte de componente, e a ideia é separar cada componente sem perder ele, tá bom? Só que o que nós precisamos nos atentar? Essas misturas, elas também recebem classificações. Elas podem ser classificadas no que nós chamamos de misturas homogêneas e heterogêneas, certo? E aí, pessoal, por que eu preciso saber disso daí? Porque quando eu estou num laboratório, nessa aula a gente tem que imaginar como se nós estivéssemos também num laboratório, ou fazendo algo parecido, tá bom? Se eu tenho uma mistura homogênea, eu tenho algumas técnicas de separação de mistura que são específicas para as misturas homogêneas. E aí, se eu tenho, por exemplo, uma mistura heterogênea, eu tenho outras técnicas que são específicas para serem aplicadas nas misturas heterogêneas. Então, tem que ficar claro o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea, porque é a primeira parte que eu tenho que identificar quando eu estou fazendo a separação de mistura. Vamos supor que você está no laboratório, seu chefe chega e fala assim para você, quero que você separe essa mistura. Primeira coisa que o analista vai fazer é uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea? A primeira identificação que ele tem que fazer. Por quê? Se for homogênea, ele parte por um caminho. Se for heterogênea, ele parte por um outro caminho. Tá bom? Então, essa ideia tem que ficar claro. Beleza, galera? Bom, e como essa parte é muito importante, vamos relembrar o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Galera, lembra, mistura homogênea é aquela mistura em que eu tenho substâncias miscíveis, ou seja, elas vão se misturar por completo, certo? Formando apenas uma fase. Quando eu formo apenas uma fase, ó, que nem essa imagem que está aqui, ó, tá vendo? Eu formo uma mistura homogênea. Eu não consigo enxergar diferenças aqui, não é? É o caso, por exemplo, da água e do álcool. Se você pegar água e álcool, os dois são incolores, certo? Possuem densidades ali parecidas. Possuem propriedades químicas semelhantes, fazem ligações de hidrogênio, certo? Então, quando eu coloco os dois, eles vão se misturar. E aí vão formar apenas uma fase. Formou uma fase apenas, eu falo que é uma mistura do tipo homogênea, certo? Aí a gente pode pegar outros exemplos também. Por exemplo, quando você monta uma solução. Misturas homogêneas também são classificadas como soluções. O que é uma solução na química? Quando você faz uma mistura que forma uma fase só. É a tal da mistura homogênea, tá bom? Leite com achocolatado, água com açúcar, água com sal. Sempre que você coloca, você consegue misturar. Agora, calma, né? Vamos a alguns detalhes aqui. Por exemplo, quando você pega o leite com achocolatado, se você pegar a quantidade de leite correta e adicionar a quantidade correta, que até vem descrita na própria lata,
de achocolatado, você vai conseguir dissolver ele por completo. E principalmente se o leite ele estiver quente, porque a temperatura ajuda a dissolver algumas coisas, tá bom? Ela influencia. Quando você tem coisas geladas, né, essas moléculas elas estão um pouco mais separadas, então, perdão, elas estão um pouco mais juntas, então ela fica meio que difícil de adentrar e separar, tá bom? E aí é meio difícil você conseguir dissolver coisas quando você tem uma temperatura muito baixa, tá bom? Então, se o leite ele estiver com uma temperatura um pouco superior, é mais fácil para você conseguir dissolver, a temperatura influencia. Só que é o seguinte, vamos supor que você pega lá um copo de leite, aí ao invés de você colocar lá 2 colheres de chá de achocolatado, aí você faz igual eu, por exemplo, você vai lá e coloca 3 colheres de achocolatado, mas ao invés de ser de chá, você coloca de sopa. Aí, meu irmão, você não vai conseguir dissolver esse negócio nem ferrando. Por quê? Você está colocando uma quantidade superior do que aquela quantidade de leite que seria o solvente conseguirá dissolver do soluto, que seria, por exemplo, o achocolatado. Ou, por exemplo, pode fazer com água e sal. Você vai colocar um pouquinho de sal na água lá. Você tem 500 ml de água, aí você vai adicionando sal, Adiciona 1 quilo de sal e não vai conseguir dissolver, né? Convenhamos, certo? Aí no final, por exemplo, desses exemplos, voltando ao achocolatado, você vê que lá no final, quando você termina, né, de tomar o achocolatado, fica aquele monte lá no final que não dissolveu. É lógico, você colocou um monte a mais do que a capacidade daquela quantidade de leite a conseguir dissolver, tá bom? Mas leite com achocolatado, água com sal, água com açúcar, elas formam misturas homogêneas, desde que você coloque a quantidade correta, tá bom? E o que seria uma mistura heterogênea? Uma mistura heterogênea ou misturas heterogêneas são aquelas misturas que formam 2 ou mais fases e visivelmente a olho nu ou a pegadinha, hein, através de um microscópio seja possível identificar. Por quê? Às vezes, a olho nu, você não consegue identificar. Mas aí vamos para o microscópio. Se no microscópio a gente conseguir identificar, ainda assim a gente classifica como mistura heterogênea. Então, cuidado com as pegadinhas, tá bom? Esses exemplos que eu coloquei aqui, ó, esse 1, 2, 3, são exemplos de misturas heterogêneas, tá? Porque, ó, por exemplo, aqui você tá vendo uma fase líquida e uma fase sólida, então você enxerga a diferença aqui, então já formou a mistura heterogênea, ou seja, a gente não conseguiu dissolver esse sólido quando adicionou em água, tá vendo? Agora, ó, aqui, ó, você tá vendo 3 fases diferentes, não tá? Agora, toma cuidado, pessoal, com um detalhe aqui, tá bom? Quando eu digo fase, eu não quero que você pense em fase sólida, líquida ou gasosa. Você pode ter mistura heterogênea do tipo sólido-líquido, que é esse exemplo aqui, ó, sólido-líquido. Mistura heterogênea porque não misturou, o sólido não se dissolveu na água. Mas você pode ter, por exemplo, uma mistura heterogênea do tipo líquido-líquido. Os dois estão na mesma fase. Por exemplo, água e óleo. Água e óleo não se misturam, porque eles possuem propriedades químicas diferentes. São substâncias, né, immiscíveis. São substâncias immiscíveis, não se misturam. Mas estão na mesma fase, água e óleo, tá bom? Então não fica pensando que quando eu digo fases diferentes, estou falando, vai ter um sólido e um líquido. Não. Quando eu digo fases diferentes, eu tô falando para você aquilo que está formando de diferente na mistura. Que nem aqui, ó. Vamos imaginar que está tudo no estado líquido. Mas, ó, tem um líquido azul, um líquido rosa, certo? Cor de pele. E tem um líquido aqui, por exemplo, verde. Todos estão na fase líquida, só que eles não estão se misturando. Então eu digo que está formando fases diferentes. É uma mistura heterogênea, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um monte de fases diferentes, certo? Tem, ó, essa fase verde, essa fase aqui rosa, essa fase aqui azul, certo? Ainda tem essa fase aqui, ó, dessas bolinhas que a gente vai imaginar que seja alguma coisa sólida, certo? Então aqui eu teria 4 fases diferentes, tá bom? Então fases, pessoal, relembrando aquilo que a gente já estudou, é aquilo que eu enxergo de diferente numa mistura. Tá bom? Beleza? Então isso daqui é importante para a gente relembrar qual é a diferença entre uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Lembrando que agora nós vamos partir do princípio que nós vamos analisar as técnicas de separação das misturas heterogêneas, tá bom? Enquanto as misturas homogêneas nós vamos deixar para uma próxima aula. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós podemos ter alguns tipos de mistura, tá bom? E aí, a separação de misturas, ela ocorre de maneira distinta. Eu preciso identificar se eu tenho uma mistura homogênea ou se eu tenho uma mistura heterogênea, tá bom? Mas vale destacar que, tanto na parte homogênea quanto na parte heterogênea, eu posso ter, por exemplo, uma mistura homogênea do tipo sólido-sólido. Como assim, professor? Eu posso ter uma mistura homogênea do tipo sólido-sólido? Meio que impossível, não. Pega sal e açúcar. Se você misturar os dois, você vai conseguir identificar quem é quem? Não, porque os dois são muito parecidos, tem um tamanho muito parecido, certo? Tem a mesma cor praticamente. Então você não vai conseguir diferenciar. Então eu posso formar uma mistura homogênea entre um sólido e um sólido.
Posso formar uma mistura homogênea do tipo sólido líquido? Dá um exemplo, professor. Água e sal. Se você misturar água e sal, você não forma uma mistura homogênea de uma fase só? É entre um sólido e um líquido. O sólido vai se dissolver nesse líquido, no caso, certo? Entre líquido e líquido, tem uma mistura homogênea? Tenho. Água e álcool. Água e álcool se misturam, são miscíveis, formam uma mistura homogênea de uma fase só. É uma mistura entre dois líquidos, tá bom? Entre gás e sólido, beleza? Quando você pega o refrigerante, por exemplo, o gás carbônico, ele vai se dissolver aí, né, Perdão, um gás sólido, certo? Nós podemos colocar o chão e a atmosfera, certo? O chão e a atmosfera, a gente forma uma mistura do tipo gás sólido, beleza? A gente não enxerga, por exemplo, o sólido que está percorrendo aqui, por exemplo, no solo que nós estamos percorrendo, né? Que nós estamos pisando. Mas existe gás oxigênio, existe gás nitrogênio, então nós temos uma espécie de uma mistura aí do tipo gás sólido, tá bom? E isso vale para as misturas heterogêneas também, que nós vamos analisar. Eu posso ter uma mistura heterogênea do tipo sólido-sólido, tipo assim, ó, areia e pedra. Areia e pedra não se misturam. São dois sólidos, então é uma mistura heterogênea do tipo sólido-sólido, certo? Nós podemos ter, aqui repetiu, tá bom? Peço desculpa para vocês, sólido-sólido, beleza? Mas aqui, ó, sólido-líquido. Aqui, ó, no sólido líquido, eu posso ter uma mistura heterogênea do tipo sólido líquido. Por exemplo, água e pedra, certo? O sólido, que é a pedra, não vai se dissolver na água. Então, eu posso ter todos os tipos de mistura, sólido-sólido, sólido líquido, gás sólido, tanto para homogênea quanto para heterogênea. Então, o segundo passo, depois de identificar qual é o tipo de mistura que eu estou tendo, né, que eu estou mexendo, se é homogênea ou heterogênea, é identificar qual é o tipo de mistura que é. Por exemplo, é uma mistura homogênea do tipo sólido-sólido, do sólido-líquido, líquido-líquido, certo? É uma mistura heterogênea de qual tipo? Sólido-sólido, sólido-líquido. Então, além de identificar se é uma mistura homogênea ou heterogênea, o próximo passo é identificar de qual tipo que eu estou analisando, tá bom? Beleza? Então, isso daqui é super importante, beleza? Bom, pessoal, aí como eu falei para vocês, depois de identificar qual o tipo de mistura que nós estamos lidando e saber de qual tipo que é, sólido, líquido, sólido, aquela história, certo? Aí nós vamos para as técnicas. Então, só para vocês terem noção, só para vocês terem uma ideia, tá bom? A gente não vai falar sobre mistura homogênea, mas eu deixei aqui uma parte só para vocês identificarem, beleza? Como eu falei para vocês, é super importante identificar se a gente está falando de uma mistura heterogênea ou homogênea, porque são técnicas diferentes que eu posso aplicar. Então, por exemplo, ó, só para as misturas heterogêneas, eu tenho tudo isso daqui ó, de técnica, tá vendo? Que é diferente das que nós encontramos para separar misturas homogêneas, porque são misturas diferentes, pessoal. Então, por exemplo, dentro da mistura heterogênea tem um processo que nós vamos estudar, que é o processo de catação, ventilação, levigação, flotação, fusão, imantação, tá vendo? E todas essas técnicas aqui são para separar misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Eu preciso identificar se é homogêneo ou heterogêneo. Por exemplo, identifiquei que é heterogêneo. Aí eu preciso identificar qual a característica. É sólido-sólido? É sólido-líquido? É um sólido-gás ou é um líquido-líquido? Porque, ó, dentro das misturas heterogêneas do tipo sólido-sólido, nós temos todas essas técnicas, catação, ventilação, levigação, dentre outras, tá vendo? Agora, por exemplo, quando eu tenho uma mistura heterogênea do tipo sólido-líquido, eu já tenho outras técnicas, que eu chamo de filtração simples, filtração a vácuo, dentre outras. Dentro da mistura heterogênea do tipo sólido-gás, eu já tenho, por exemplo, a decantação. E aí, ó, quando nós formos estudar as misturas homogêneas, aí eu tenho que identificar qual tipo. É uma mistura homogênea do quê? Sólido-sólido? Aí a gente tem essa técnica. Quando for uma mistura homogênea do tipo sólido-líquido, aí nós já utilizamos essa técnica. Então, ó, é identificar a mistura e qual o tipo que nós estamos analisando dentro daquela mistura para saber aplicar a técnica. Então, assim, eu não quero que vocês decorem nada disso daqui, tá bom? Isso aqui tá para vocês consultarem. Só que eu quero que essa parte de saber analisar se é uma mistura homogênea ou heterogênea, e o tipo, se é entre dois sólidos, se é entre um sólido e um líquido, isso é base, isso tem que saber. Agora, a técnica, conforme nós formos passando os slides, estudando na aula, conforme vocês forem realizando os exercícios, é que podem surgir as dúvidas e vocês podem sanar na hora de desenvolver, tá bom? Então, agora a gente vai analisar essas técnicas e ver quais são as diferenças que nós utilizamos, tá bom? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, hoje nós vamos estudar as misturas heterogêneas, tá bom? Então, nós vamos ver todas as técnicas cabíveis para as misturas heterogêneas, principalmente que a apostila está trazendo aí como foco, beleza? Só que aí, para ficar mais fácil, o que eu fiz? Tudo aqui é mistura heterogênea, tá bom? Só que eu sempre vou indicar qual é o tipo de mistura heterogênea que nós estamos analisando. Então, por exemplo, nós vamos começar com o tipo sólido-sólido, onde nós temos dois sólidos que não se misturam, por isso forma uma mistura heterogênea, tá bom?
Quando eu tenho uma mistura heterogênea do tipo sólido-sólido, eu posso aplicar todas essas técnicas aqui de separação de mistura. O que eu chamo de catação, flotação, ventilação, levigação, separação magnética, dissolução fracionada e a peneiração. Professor, é muita técnica, eu não vou conseguir decorar. Calma, não esquenta a cuca. Cada uma delas aqui diferencia num tipo de propriedade física que nós vamos utilizar. Então, por exemplo, você vai pegar pedra e areia. Se você pegar pedra e areia, tem separação aqui, ó, tem técnica que não é cabível para você separar a pedra e areia. Então, é por isso que nós vamos utilizar, né, cada técnica para um caso. Então, por exemplo, quando a gente vai falando sobre a catação, eu vou falar qual é a diferença da propriedade física que nós utilizamos para fazer a catação. Aí, quando vier um exercício para você, fala assim, ó, nós misturamos pedra e areia. Aí você vai analisar o quê? Poxa, pedra e areia, eles são misturas heterogêneas, formam uma mistura heterogênea. E qual é a diferença que existe entre a pedra e a areia? Geralmente é o quê? Diferença de cor e a diferença de tamanho. Então vocês vão ver, por exemplo, que eu não posso utilizar separação magnética. Porque separação magnética não utiliza a diferença entre tamanho e cor para separar. Ela utiliza a propriedade magnética. Então tem que ser com outras coisas que eu utilizo a separação magnética. Então é por isso que a gente separou por categorias, para a gente entender quais são essas diferenças. Beleza? Então vamos lá. Começando aqui pela primeira. Nós vamos falar da separação de mistura heterogênea do tipo sólido-sólido. Primeira técnica é a catação, tá bom? E aí, ó, toda técnica de separação de mistura utiliza uma diferença de propriedade física. Qual é que a catação utiliza? A catação, ela usa a diferença de tamanho e cor, tá bom? E aí, ó, o que é legal? A catação, é um processo manual de separação de misturas, tá vendo? Então, eu posso aplicar, por exemplo, a catação, já que ela utiliza a diferença de tamanho, quando, por exemplo, eu estou escolhendo feijão. Quando eu estou escolhendo feijão, não é um processo manual que você faz com a mão para separar aqueles feijões que estão bons daqueles que estão ruins, para separar alguma sujeira, alguma casca. Então, é um processo manual que você está realizando com a sua mão e utilizando a diferença de tamanho ou cor. Porque, geralmente, aquele feijão, o bom do ruim, ele diferencia na cor, ele diferencia no tamanho. Tá vendo? Então é por isso que eu tô falando para vocês. Agora vamos supor, você vai separar açúcar e sal com a catação? Não tem condição, porque açúcar e sal nem formam uma mistura heterogênea. Então, através do momento que nós vamos descobrindo essas técnicas, a gente sabe onde nós podemos aplicar, tá bom? Ó, aqui ó, nós temos nessas indústrias, nesses locais que fazem um processo de reciclagem, não é? Chega lá um monte de lixo, cai aqui na esteira, ó, tá vendo? E com as mãos, ou seja, um processo manual, esses trabalhadores eles vão separando plástico do vidro, por exemplo, de um metal, certo? De uma madeira. Então, nós vamos reciclando, né? Nós vamos fazendo o processo manual utilizando a diferença de tamanho de cor. Então, por exemplo, a gente consegue identificar a diferença entre um metal, uma madeira, um vidro, uma borracha ou algo do tipo. E aí, com as mãos, nós vamos fazendo essa separação, tá bom? Então, o que é importante a gente destacar desse slide, tá bom? Existe uma separação de mistura heterogênea entre sólido e sólido que a gente chama de catação. E a catação é um processo manual que utiliza a diferença de tamanho e cor. Beleza? Tranquilo? Então, isso daí é bem simples, não é? Bom, galerinha, vamos lá. Vamos falar agora do processo de separação heterogênea entre sólido e sólido, que nós utilizamos uma técnica chamada de flotação. Essa técnica é bem mais apurada, ela já entra alguns conceitos importantes. Qual é a diferença que eu utilizo, né, a diferença, propriedade física, para realizar o processo de flotação? Nós vamos utilizar a diferença de densidades. Então, olha só, a flotação é um método de separação de misturas, onde nós vamos adicionar um líquido que tem uma densidade intermediária. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você pega uma mistura lá, nessa mistura você tem dois sólidos. Só que para isso, para fazer o processo de flotação, você tem que ter conhecimento da densidade dessas substâncias que você está analisando. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, nós temos ó, o polietileno, certo? E nós temos a garrafa PET. São dois polímeros diferentes. Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu vou chamar aqui ó, de densidade do 1. Ele tem uma densidade de 0,8 grama por ml, certo? O segundo, densidade 2, ele tem uma densidade de 1,5 grama por ml, certo? Então, tá vendo que tem densidades diferentes? E aí eles estão misturados. Qual é a ideia da flotação? Você adiciona um líquido que tem uma densidade intermediária, que vai ficar entre a densidade do primeiro e a densidade do segundo. Então, por exemplo, eu posso adicionar, eu vou chamá-lo de DI, densidade intermediária. Eu vou adicionar um líquido que tem uma densidade igual a 1, certo? 1 grama por ml.
Ou seja, aquele que tem densidade 0,8 é menor do que 1, então ele vai flutuar. E aquele que tem a densidade 1,5 é maior do que 1, então ele tende a afundar, certo? Então, olha só o que acontece. Eu vou pegar aqui, ó, de novo o laser, certo? E aí, o que acontece, ó? Aqui, ó, o polietileno é esse plástico um pouquinho mais claro que tá aqui, ó, em cima. Já o PET, a garrafa PET, ele tem uma densidade maior, ele afundou. E aqui, ó, nós fizemos a adição de água. Então, a água, ela se encarregou de separar esses dois componentes através da densidade, diferença de densidade. Quem tem menor densidade sempre flutua. Quem tem maior densidade sempre afunda. E a água, nesse caso aqui, ó, ela tem uma densidade intermediária. Olha um outro exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, nós temos areia e serragem. Sabe o que é serragem? Serragem é assim, pensa que você tem uma barra de ferro e você está lixando essa barra de ferro. Aí não vai liberando um pozinho? Aquele pozinho é o que nós chamamos de serragem. Pensa, galera, você deixar aquela serragem cair numa areia, certo? Aquela serragem é minúscula. Como é que você vai separar a serragem, por exemplo, da areia? Vamos utilizar o processo da catação. Tenta utilizar a catação para separar a serragem da areia, você não vai conseguir. Aquele pozinho de serra que está caindo na areia, imagina você separar com a mão, você vai ficar o dia inteiro ali e não vai conseguir sair nada, porque a areia vai vir com a serragem. Só que aí qual é a ideia? A areia tem uma densidade diferente da serragem, certo? A serragem é muito leve, então ela tem uma densidade muito pouca. Já a areia, ela é muito densa, tá bom? Então ela tem uma densidade maior. Então o que a gente pode fazer? A gente pega, ó, aqui tem areia mais serragem, a gente pode adicionar um líquido. Pessoal, aqui eu estou dando o exemplo da água, mas pode ser qualquer líquido, tá bom? Desde que tenha uma densidade intermediária entre dois sólidos. Aí a gente adicionou a água. Adicionou a água, o que, que acontece? A serragem subiu e a areia ficou lá embaixo. Vale ressaltar que a areia e a serragem não se misturam com a água. Então essa técnica é válida também. Porque se eu tiver alguma coisa que se misture com a água ou com o líquido que eu estou adicionando, aí não adianta nada, né? Por exemplo, se fosse açúcar, se fosse sal, não ia adiantar. Ah, professor, posso pegar açúcar e sal e separar por flotação? Se eu colocar água? Aí lascou. Se você colocar água em açúcar e sal, os dois se misturam com a água. Aí você não misturou nada. Aí você não separou nada. Você fez ainda mais uma mistura. Certo? Então, olha só, serragem e areia, eu adicionei a água. Quando eu adicionei a água, nem serragem nem areia se mistura com a água e ambos têm densidade diferente. A serragem tem uma densidade menor, subiu. A areia tem uma densidade maior, ficou aqui embaixo e não se mistura com a água. E a água, ó, está aqui no meio, tá vendo? Só que é bem verdade o seguinte, eu ainda não consegui separar totalmente, né? Porque a serragem ainda está em contato com a água e a areia ainda está em contato com a água. Então, eu teria que pegar esse processo e levar para frente, né, para um outro processo para tentar separar. Mas a ideia aqui eu já consegui fazer um processo de separação aqui, certo? Então, a flutuação consiste na diferença de densidades, certo? Entre dois sólidos que têm densidades diferentes, tá bom? Então, é uma técnica aí que a gente utiliza bastante quando a gente está trabalhando com dois sólidos que não se misturam, pessoal. Bom, agora nós vamos para uma outra técnica de separação de mistura heterogênea. Continua aqui, ó, sólido-sólido, certo? Então, entre dois sólidos que não se misturam. Só que agora nós vamos utilizar a técnica da levigação. Essa técnica aqui, pessoal, ela é histórica, tá bom? Ela também utiliza diferenças de densidades. Só que a levigação é aquela técnica utilizada nos garimpos, quando o pessoal estava atrás daquelas pedras preciosas, certo? Então, o que a gente faz? A gente pega uma mistura entre sólidos, né? Sólidos que não se misturam. Em um recipiente, nós vamos utilizar a corrente de água para separar. O que acontece? Aquele composto, né? Aquele sólido que ele é menos denso, a corrente de água leva. Já aquele sólido que ele é mais denso, a corrente de água não vai conseguir levar. Então, ó, lá nos garimpos, a gente utilizava, por exemplo, aqui, ó, a água corrente dos rios, tá vendo? Então, aqui, ó, nós temos uma bandeja, aí quando colocava, por exemplo, né, quando achava aquelas pedras preciosas, geralmente aquelas pedras preciosas, elas vinham com o quê? Com areia. Então, quando a gente colocava na água, aí o que acontece? Aquela areia, aquele barro, aquele pó, aquela sujeira que ficava na pedra, né, por exemplo, um diamante ou algo do tipo, a corrente de água leva aquela impureza, aquele barro, aquele pozinho e deixa o diamante, por exemplo, ou aquela outra pedra preciosa, porque o diamante ele tem uma densidade bem alta, certo? A densidade do diamante é uma densidade bem considerável. Então, a corrente de água ela não vai conseguir levar, por exemplo, o diamante. Então, ela só vai levar a impureza e o diamante vai permanecer aqui no recipiente. Tá vendo? Então, a levigação é uma técnica super legal que a gente pode utilizar
por exemplo, nos garimpos ou para separar. Mas é um processo de separação que a gente tem que utilizar a corrente de água, tá bom? Então, se não tiver corrente de água, não tem como utilizar a levigação, beleza? Então, assim, o que eu quero que vocês já percebam? A gente já estudou a catação, que é o processo manual, a gente estudou a flotação, que eu preciso de um líquido que tenha densidade intermediária, eu tenho a levigação. Quando cair um exercício para vocês falando, ó, tem essa mistura aqui, utilize técnicas de separação para tentar separar os componentes. Você pode escolher qualquer uma dessas técnicas, desde que seja uma técnica apropriada. Então, por exemplo, eu tenho uma mistura de de açúcar e sal. Eu vou colocar numa bandeja e vou utilizar, por exemplo, a corrente de água para separar isso daí? É claro que não. Como é que eu vou separar sal e açúcar utilizando água? Não vai separar nada, eles vão se misturar. Então, tá vendo o que eu tô falando para vocês? Aqui a gente tem que ter uma maturidade para a gente analisar e falar, poxa, nesse caso, a levigação eu consigo utilizar. Nesse caso aqui eu já não consigo, entendeu? É a mesma coisa que eu falar assim para você. Tenta pegar aquelas peneirinhas que fazem suco, né, que a gente utiliza para fazer suco, para retirar a polpa, coloca açúcar e sal lá. Você vai conseguir separar o que naquela peneira, açúcar e sal? Não, nada. Agora, se você, por exemplo, pegar pedra e açúcar, você já vai conseguir separar, porque o açúcar ele vai passar pela peneira. A pedra não vai passar por conta da diferença de tamanho. Então é assim, é ter maturidade de saber identificar qual é a técnica, qual é a diferença que a técnica utiliza para a gente fazer essa aplicação, tá bom? Então, a levigação, ela utiliza a diferença de densidade, mas a levigação, ela utiliza a diferença de densidade na água. Então, não adianta eu levar alguma coisa que vai se misturar com a água, porque eu não vou conseguir separar através da levigação, tá bom? Aqui tem essa imagem que eu achei super interessante da apostila, né, que é uma imagem bem antiga, de quando nós tínhamos aí escravos, infelizmente, né, trabalhando aí em Minas, né, nesse processo de achar essas pedras preciosas, a técnica do garimpo, que era ilegal, não é? Até hoje aí tem esses processos para tentar liberar, outros que tentam recusar, certo? Então eu não vou entrar nesse mérito, mas é muito triste ver essa imagem, saber que isso de fato aconteceu e ainda continua acontecendo em muitos lugares aí, né? Pessoas que eram escravizadas para retirar bens da natureza e parar em mãos de pessoas que, infelizmente, faziam o que faziam com essas pessoas, certo? Então, técnica de levigação é uma técnica histórica que sempre foi muito utilizada, tá bom? Bom, pessoal, agora a gente chega numa outra técnica de separação de mistura heterogênea. Continuamos aqui, ó, em sólido-sólido, certo? Só que agora a gente vai utilizar a ventilação. O que a ventilação utiliza? Diferença de densidade também. A densidade é uma das propriedades físicas mais utilizadas para separar compostos, tá bom? Então, ó, ela também utiliza a diferença de densidade. A ventilação, pessoal, é um processo que a gente pode fazer em casa. Um processo muito simples de fazer. Então, ó, o que a gente utiliza? Lá na levigação, a gente utilizava a diferença de densidade, só que a gente utilizava a corrente de água. Na ventilação, o que o ventilador produz para nós? Uma corrente de ar. Então, na ventilação, a gente vai utilizar uma corrente de ar para separar compostos que têm densidades diferentes. Então, por exemplo, você pega pedra e farinha de trigo. Tá misturado lá. Aí você fala assim, eu quero, por exemplo, separar essa pedra da farinha de trigo. Você vai ficar separando com catação, ou seja, com a sua mão, pedra por pedra dessa farinha de trigo, ou, por exemplo, do açúcar ou do sal? Não. O que você pode utilizar? Você pode utilizar um ventilador. Quando você ligar o ventilador, ele produz uma corrente de ar. Claro que quando você produz uma corrente de ar, essa farinha de trigo, ela tem uma densidade menor, não é? Então, ela vai passar, ela vai sair, porque a corrente de ar produz uma certa força que vai conseguir separar essa farinha de trigo, por exemplo, da pedra. A pedra permanece porque ela tem uma densidade maior, nesse exemplo que eu estou colocando para vocês, não é? Então, sempre que você tem um sólido com algum outro sólido que tem uma densidade muito baixa, você pode utilizar essa técnica aqui, ó, essa técnica de ventilação. Só que, pessoal, essa técnica ela é uma técnica legal, ela é uma técnica eficaz? Não é. Sabe por que ela não é uma técnica eficaz? Quando você faz o processo de ventilação aqui, ó, essa farinha de trigo, vamos imaginar aqui, ó, você vai perder, vai para a atmosfera. Ela vai para o chão, vai parar na mesa, vai parar num monte de lugar. Você não vai mais conseguir utilizar isso daí, né? Você vai ter que jogar fora. Então, assim, ela é uma técnica que separa dois sólidos que têm densidades diferentes
porém ela não é uma técnica eficaz porque pelo menos um dos sólidos você perde. É claro que a pedra ou o recipiente, o sólido mais denso que vai ficar no recipiente, você não perde, mas o outro você acaba perdendo, tá bom? Mas é uma técnica de separação, ela não é tão utilizada assim no laboratório porque ela é uma técnica muito rústica, certo? Mas ela existe e a gente não pode deixar de comentar, beleza? Então, ventilação utiliza a diferença de densidades através de uma corrente de ar. Bom, essa é super importante. Essa a gente utiliza muito no laboratório, tá bom? Que é a técnica de separação magnética, tá bom? Essa separação magnética também ocorre entre dois sólidos, tá bom? E a gente utiliza a diferença da propriedade magnética, ou seja, o magnetismo que as substâncias metálicas apresentam. Nós sabemos que os metais apresentam propriedades magnéticas, tá bom? A gente estudou isso daí em física ano passado, hein, galera? Então, ó, os metais, aqueles que possuem principalmente, né, o ferro, tem que obter o que nós chamamos de ferro magnético, para criar aqueles famosos polos sul e polo norte, tá vendo? Que nós temos o ímã ele tem a propriedade de formar os dois polos, polo sul e polo norte, entre aspas, tá? Não deixa o professor de física ver o que eu vou falar aqui agora. É como se fossem os polos positivo ou negativo, que vai fazer o processo de atração. É claro que não é isso, aqui é para a gente exemplificar, né? É claro que ele cria um campo eletromagnético, nós estudamos isso daí, certo? E esse campo magnético é o que vai realizar o processo de atração ou de repulsão, tá bom? E lembrando que a gente estudou que quando eu pego um ímã que tem propriedade magnética, ele tem uma propriedade que é a indivisibilidade. Não adianta você querer quebrar um ímã, que por mais que você quebre, separe ele em pedaços cada vez menores, ele sempre vai continuar formando polo sul e polo norte. Então você pega esse ímã aqui, ó, parte ele ao meio. Automaticamente ele se refaz em polo sul e polo norte. Então você pode ir dividindo ele em pedaços cada vez menores, porque se ele tem propriedade magnética, ele mesmo se auto-refaz a parte de sul e norte, né? Que são os polos que nós encontramos aí no ímã, tá bom? E aí o que a gente faz? Vamos imaginar que eu tenha aí, por exemplo, limária de ferro. De novo, o que é limária de ferro? É mais ou menos como se fosse serragem, tá bom? Ou de ferro ou de algum outro metal, como cobalto ou níquel. Principalmente o ferro, que apresenta essa questão de propriedade magnética, tá bom? Aí vamos supor que a gente deixou cair na areia. Pessoal, mais uma vez, pensa você separar limária de ferro, pó de ferro da areia. Não vai conseguir, pelo amor de Deus, vai ficar o dia inteiro. Mas aí o que a gente pode utilizar? Vamos ser inteligente agora. A gente pode pegar um ímã, certo? A gente passa por cima dessa areia aqui, e aí o que o ímã vai fazer? Ele vai atrair todo aquele ferro, ele vai atrair todo aquele metal que tem propriedade magnética. Depois que a gente passar o ímã, atrai todo esse material que tem a propriedade magnética, a gente separou da areia esse metal. Aí depois a gente pega o metal, a gente vai ter um trabalhozinho, né? Mas tudo bem, a ideia era separar. Tira essa limalha de ferro, por exemplo, do ímã e tá feito o serviço. Tá bom? Tá legal? Lembra que esse mesmo exemplo a gente colocou lá, por exemplo, no processo de flotação? O que era a flotação? A gente adicionava um líquido ou um solvente que tinha uma densidade intermediária. Ou seja, aqui ó, eu posso utilizar as duas técnicas. Lá naquele exemplo que eu tinha pó de ferro com areia, eu utilizei um líquido que tinha uma densidade intermediária para separar o pó de ferro, que tinha uma densidade menor, ficava em cima, e a areia tinha uma densidade maior, ficava embaixo. E a água, que foi o exemplo que eu utilizei, ficava né, ali no meio, separando os dois, tinha uma densidade intermediária. Só que eu poderia também, por exemplo, utilizar a separação magnética, eu poderia simplesmente só passar um ímã. Então, ó, areia e limária de ferro, eu posso utilizar essas duas técnicas. Eu posso utilizar o processo de flotação e posso utilizar o processo de separação magnética. Depende do que eu tenho no momento, depende do que o laboratório tem no momento. Então, mais uma vez, é o que eu falo para vocês. Não existe só uma técnica para você separar uma mistura. O que importa é você saber se é uma mistura homogênea ou heterogênea, para você já ter uma base, para você já ter o que seguir. Então, tem muitos exercícios que vai estar lá, ó. Como que você poderia utilizar, qual técnica você poderia utilizar para separar a areia do pó de ferro? Alguns podem colocar flotação, tá certo. Outros podem colocar separação magnética, tá certo. Na prática, vai depender daquilo que a gente tem. Se a gente tiver um ímã, é mais fácil só passar o ímã ali, certo? Através de uma separação magnética. Se a gente não tem, nós podemos utilizar um líquido com uma densidade intermediária e a gente vai conseguir separar também.
Então são duas técnicas que eu posso utilizar que servem, por exemplo, para separar areia de pó de ferro. Nesse caso aqui, a separação magnética, ela utiliza o magnetismo. Então sempre que vocês verem aí, você deixou misturar um metal com algum outro sólido que é muito difícil. Pensa na separação magnética, porque se é um metal, provavelmente ele apresenta propriedade magnética, você pode utilizar o ímã, certo? Então é uma técnica bem legal e super fácil aí da gente separar uma mistura, beleza? Bom, a gente continua no processo de separação heterogênea do tipo sólido-sólido, tá bom? Só que agora nós vamos fazer o que nós chamamos de dissolução fracionada, pessoal. O que seria uma dissolução fracionada, tá bom? A dissolução fracionada, ela utiliza a solubilidade de solventes em solutos. Ixi, professor, você falou grego. Como que é isso? Calma. Vamos imaginar que você tem dois sólidos que se misturaram. Pode ser, por exemplo, sal e areia, como nós estamos vendo aqui, tá vendo? E aí, o que que eu sei? O sal e a areia, eles possuem propriedades diferentes, mas é muito difícil você separar um do outro, por exemplo, com a mão. Você não pode utilizar, por exemplo, o ímã, porque nem o sal e nem a areia apresentam propriedade magnética. Se você utilizar a ventilação, por exemplo, você pode perder os dois, porque a corrente de ar pode mandar embora tanto a areia quanto o sal, então não vai funcionar para nós. Mas aí a gente pode utilizar, por exemplo, a dissolução fracionada, que seria: eu posso pegar um líquido que vai servir como um solvente. Aí esse líquido, por exemplo, pode ser a água. Quando eu coloco água, a água se mistura com areia? A água não se mistura com areia. Pode ver, por exemplo, a praia. A areia fica embaixo porque ela tem densidade maior, certo? Só que o sal, ele se mistura com a água, não se mistura? O sal, o açúcar se mistura com a água. Então, ó, eu tenho lá sal e areia. Se eu colocar, por exemplo, um pouquinho de água, o que que a água vai fazer? Ela não se mistura com a areia, porém ela vai absorver todo aquele sal. O sal vai se dissolver na água. Tá vendo? Então, o que que eu fiz? Eu separei o sal da areia. O sal agora está na água. E a areia está lá embaixo bonitinha, tá bom? E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso utilizar um outro processo, que é o processo que nós chamamos de filtração. Sabe quando a gente faz café? Quando a gente faz café, a gente não utiliza um funil, dentro daquele funil a gente não coloca um filtro. Antigamente a gente utilizava muito isso daí, hoje em dia tem as cafeteiras, né? Mas mesmo assim, nas cafeteiras a gente precisa colocar um filtro, certo? Aí o que que acontece? Quando você joga a água ela passa e o sólido ele fica retido no filtro, não é? Então o que que vai acontecer? A água com sal, a gente adicionando no filtro, ela passa, certo? A água com sal, o sal está dissolvido na água sem problema nenhum. Só que a areia é como se fosse o café, né? Ele vai ficar retido naquele filtro. Então, no processo de filtração, ó, a areia fica retida, certo? E a água salgada vai passar. Bom, eu ainda não consegui separar o sal da água. Aí pode, por exemplo, levar para o fogão, fornecer energia na forma de calor, até a água atingir o ponto de ebulição, a água vai separar, a água vai evaporar e o sal vai ficar contido, por exemplo, lá no recipiente, que aí seria uma outra técnica de separação de mistura, certo? Bom, pessoal, deu uma pausada aqui, então peço desculpa para vocês. Bom, mas seguindo, então vamos lá. Resumindo, o que seria a dissolução fracionada? A dissolução fracionada, então, é quando eu tenho dois sólidos e aí eu utilizo um líquido que possa dissolver um desses sólidos, tá bom? Separando ele do outro sólido. Só que essa daqui é uma técnica que precisa de mais uma para separar, porque afinal das contas, um dos sólidos fica dissolvido no líquido, por exemplo, o sal na água, certo? Mas eu já consigo pelo menos separar os dois sólidos, porque vai que eu precisasse, por exemplo, da areia sem o sal. Então já é uma técnica que eu já consigo separar um. Como eu falei para vocês, após isso daí sempre tem que vir uma filtração. Por quê? O sólido que não se misturou com a água, com o líquido que eu posso utilizar, vai ficar retido, por exemplo, no filtro, que nesse caso aqui é a areia, tá bom? O filtro ele retém o sólido e aí essa água salgada ela passou, que depois pode passar por um processo de evaporação, tá bom? Através da evaporação a gente manda a água através da ebulição para o estado gasoso e a gente retira esse sal. Então ela é uma técnica que ela é muito utilizada no laboratório, só que ela é uma técnica um pouco complexa, ela dá um pouquinho de trabalho, tá bom? E o que que ela utiliza? A diferença de solubilidade. Um dos compostos solubiliza em água, por isso que é a diferença de solubilidade, tá bom? E aí, essa diferença de solubilidade nos permite fazer um processo de dissolução fracionada. Bom, galera, nós vamos chegar agora no processo de separação heterogênea, ainda no tipo sólido-sólido, só que esse é muito simples, é a peneiração. A gente faz em casa, como eu já havia informado no outro slide, utilizado como exemplo para fazer o suco. O que que a peneiração faz? Diferença de tamanho, pessoal. Então, tem dois sólidos lá que tem tamanho diferente. O que que eu faço?
passo numa peneirinha, certo? Aquele sólido que é o menor, ele passa na peneira, e o sólido que é maior, ele fica retido na peneira, tá vendo? Então, ó, que nem aqui, o que que eu tenho? Vamos imaginar que eu tenho pedra e um pouquinho de açúcar. Eu vou colocar pedra e açúcar na peneirinha, você chacoalha um pouco essa peneira aqui, ó, o açúcar vai passar todinho, porque ele é pequeno. Já a pedra ela vai ficar retida. Então, por quê? Por causa da diferença de tamanho. Quando, por exemplo, chega nessas obras, né, você tem lá pedra e areia, aí às vezes mistura um pouquinho, não é? Mistura aquela pedra com aquela areia. E muitas vezes a areia ela tem que ser utilizada sem a pedra, não é? Então o que, que eles fazem? O processo de peneiração. Aí coloca lá aquela areia com a pedra, fica alguém lá, por exemplo, peneirando, mandando aquela peneira para um lado e para o outro, a areia passa e a pedra fica retida. Então é um processo super simples que nós podemos realizar em casa. Quando a gente está fazendo um suco, né, aí você faz o suco lá natural, fica cheio de polpa, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Quem não gosta utiliza o processo de peneiração. Retira a polpa, o líquido passa e depois você descarta a polpa porque não serve para você, tá bom? Aqui ó, eu coloquei uma animação bem legal também, tá bom? Aqui é o crédito de onde eu peguei essa imagem. E aí o que acontece? Aqui é como se a gente tivesse, por exemplo, castanhas, tá bom? Essas castanhas, vocês sabem, né? Castanha não, tipo amendoim, vai, vamos imaginar assim. O amendoim tem alguns que eles vêm encapados, tá bom? Tem uma certa capinha que vem por fora que a gente não utiliza. Aí eles passam por uma máquina que parece com uma máquina que vai moer, mas na verdade eles fazem um processo de peneiração, tá vendo? Então quando eles chegam aqui, ó, tem tipo uma esteira que vai peneirar, aí essas cascas desses amendoins eles passam, porque não serve para nós, e aqui fica só o amendoim. Isso também serve com o milho, tá bom? O milho ele passa por um processo de peneiração, retira a casca dele, e aí aqui sobra aqui para nós é só o milho, tá bom? Então através de um processo de peneiração, você vai peneirando ele, você vai ralando, e aí você chega no processo que você obtém só aquilo, ou o produto que você deseja, tá bom? Então, um processo bem simples aí, tem nem muito o que a gente comentar nesse processo de peneiração. Enfim, terminamos o processo de mistura heterogênea do tipo sólido-sólido, agora a gente vai para um processo de mistura heterogênea do tipo sólido-líquido. Do tipo sólido-líquido, você pode imaginar um monte de coisa. Água dissolvido, sal dissolvido em água, açúcar dissolvido em água, achocolatado dissolvido em leite, que é um sólido que vai se dissolver, tá bom? Só que como nós estamos falando de mistura heterogênea, a gente tem que pensar em sólidos que não se dissolvem, por exemplo, no líquido, tá bom? Porque tem que formar uma mistura heterogênea. Então pode ser tipo assim, pedra e água, porque a pedra ela estará presente no líquido, mas ela não vai se dissolver, porque aqui é mistura heterogênea, tá bom? Então, ó, nós temos essas 4 técnicas aqui que nós podemos utilizar na mistura heterogênea do tipo sólido-líquido, que é o que nós chamamos de filtração comum, filtração a vácuo, decantação e o processo de centrifugação, tá bom? Bom, o que seria a filtração comum? A gente já utilizou como exemplo em outros slides, tá bom? A filtração comum é como se a gente fosse, por exemplo, fazer o café. Ele usa a diferença de tamanho. Então, por exemplo, ó, você tem aqui água e pedra, tá bom? Aí você utiliza o funil, dentro desse funil você tem tipo um papel de filtro, certo? E aí você joga, por exemplo, essa mistura que tá aqui, com água e pedra. O que que vai acontecer? A água, ela passa e a pedra, ela fica retida no filtro, certo? O filtro que fica dentro do funil, ele serve justamente para retirar, impedir o sólido de passar, tá bom? Então, o processo de filtração comum é o processo mais utilizado do mundo para separar um sólido de um líquido que não se misturam, beleza? Bom, aquela era a filtração comum, mas nós também temos o que nós chamamos de filtração a vácuo. O que seria a filtração a vácuo? Ela também utiliza a diferença de tamanho e solubilidade, tá bom? Só que qual é a diferença? Na filtração a vácuo, é para a gente realizar uma filtração mais rápida. Porque os processos de filtração, geralmente, eles demoram. Por quê? Observa aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um filtro, beleza? Filtro não, perdão. Aqui a gente tem um funil. Dentro desse funil aqui, nós teremos um filtro, que é tipo umas bolinhas que ficam aqui com os tamanhos certos para passar só o líquido e reter o sólido. Só que aí tem um problema, pessoal. Observa aqui esse recipiente, tá vendo? Nesse recipiente aqui é onde vai cair, por exemplo, a água que está sendo filtrada ou o líquido que está sendo filtrado do sólido. Só que aí você tem que analisar o seguinte, ó, esse funil, ele está aberto, certo? Ele está aberto ao meio ambiente. Então você tem o que nós chamamos de pressão atmosférica nesse funil, beleza? O que acontece com a pressão atmosférica? A pressão atmosférica ela vai fazer uma certa força, uma certa pressão aqui, ó, junto desse líquido. E aí o que acontece? Essa pressão, né, da pressão atmosférica, vai fazer o ar infiltrar. Então aqui, ó, no recipiente em que está sendo realizada essa filtração, tem ar atmosférico. Aí você tá vendo que aqui, ó, tá caindo gotinha por gotinha.
Por que que tá caindo gotinha por gotinha? Porque aqui, ó, tem ar. Se tem ar, essa gotinha ela tem que vencer esse ar que está aqui dentro para cair aqui, ó, no processo que nós chamamos de fase líquida, tá vendo? Então, o que que acontece? Como tem que vencer essa pressão atmosférica, esse ar que tem aqui dentro, que é matéria, aí fica demorando. Se vocês nunca tiveram oportunidade, tentem um dia fazer café. Naquele método antigo, que você tem lá, por exemplo, um coador bonitinho, que você vai colocar, né, o pó de café, e depois você vem com a água quente, tá bom? Aí você vai ver que esse negócio demora demais. Por que que demora? Porque fica caindo de gotinha em gotinha. Por que que fica caindo de gotinha em gotinha? Porque tem que vencer a pressão atmosférica que tem lá dentro. E aí o que que acontece? Nas filtrações comuns, demora muito por conta disso. Aí a gente utiliza a filtração a vácuo, por quê? Você tá vendo que aqui é um recipiente diferente que eu estou utilizando? Não é, por exemplo, um becker. Esse recipiente diferente nós chamamos de Kitasato, tá bom? O Kitasato, ele tem tipo uma passagem aqui que é por onde o ar pode sair. Nessa passagem aqui, ó, por exemplo, o líquido está caindo e o ar está movimentando aqui, certo? Só que aí o ar ele vai achar essa brechinha aqui. Essa brechinha aqui do Kitasato, nós vamos ligar, por exemplo, uma mangueirinha, tá bom? Parecida com essas mangueiras que sai do gás e vai até o fogão, beleza? Aí nós temos essa mangueirinha que vai ser ligado num outro instrumento, que nós chamamos de trompa de vácuo, tá bom? E aí esse instrumento, trompa de vácuo, ele está ligado, por exemplo, aqui a uma torneira, certo? Essa torneira está ligada através de uma mangueirinha. A mesma mangueirinha que tem aqui é uma outra que vai ligar essa trompa de vácuo até essa torneira que é onde nós vamos utilizar a água, tá bom? A água vai passar aqui, ó, certo? Ela passa pela tromba de vácuo e aí você tem uma outra mangueirinha que é uma outra saída, certo? Essa tromba de vácuo tem 3 saídas, uma que vai para a torneira, uma que está ligada ao Kitasato e uma outra que vai sair a água, tá bom? Só que aí o que que acontece? Lembra do ar que tinha aqui? O ar ele acha essa brechinha. Então o ar, ó, ele vai sendo empurrado para cá, tá vendo? Quando o ar ele chega aqui, ele vai encontrar a água que está saindo da torneira. Então a água cria uma corrente, certo? E ela empurra esse ar para fora. E aí o que que acontece? Vai chegar uma hora que a gente vai retirar todo o ar que tem aqui dentro. Se a gente retirar todo o ar, ó, porque ele vai chegar até aqui, a essa tromba de vácuo, e aí a água ela vai empurrar todo ele, toda essa corrente de ar, ela vai ser empurrada pela água, tá vendo? Aí vai chegar uma hora que a gente vai criar um vácuo aqui. O que seria o vácuo? O vácuo é quando eu tenho a inexistência, quando não tem matéria, ou seja, se não tem matéria, não tem massa e nem ocupa um lugar no espaço. É algo que é totalmente isento de matéria, tá bom? Isso que é o vácuo. Então, se eu criar o vácuo aqui, todo esse líquido que está sendo filtrado não vai ter que enfrentar a resistência do ar. Então ele vai cair muito mais rápido, certo? Imagina aquele soro. Sabe o soro, quando a pessoa está tomando soro? Aí eles regulam, tem tipo uma torneirinha lá que eles ficam regulando o registro para cair de gotinha em gotinha. Ou então eles podem vir lá, ó, eles podem ir e regular aquela torneirinha, aquele registro, para cair bem rapidinho, aí fica caindo um monte, parece um conta-gota que está sem limite. Então imagina que a gente está fazendo isso daqui, tá bom? Quando a gente retira o ar, que a gente cria o vácuo, então começa a cair muito mais gota. Então a filtração, ela ocorre muito mais rápido, tá bom? Então se você está no laboratório e você precisa fazer uma filtração que seja muito rápido, então você tem que utilizar a filtração a vácuo, porque você retira a matéria do Kitasato, você retira a matéria, que é o ar que existe aqui, tá bom? Com todo esse instrumento que eu expliquei para vocês, e aí a filtração ela ocorre muito mais rápido. Agora, se você não tem pressa nenhuma, geralmente não está numa indústria, porque na indústria tempo é dinheiro, então eles vão optar pela filtração a vácuo, vocês podem realizar uma filtração comum, tá bom? Só que ela vai demorar bastante tempo, porque aquilo que está sendo filtrado tem que enfrentar a matéria, tem que enfrentar a pressão atmosférica que fica contida dentro de um sistema. Beleza? Tudo bem? Tranquilo essa primeira separação aqui, certo? Do tipo sólido líquido, filtração a vácuo e filtração comum. A diferença é que uma tem vácuo e a outra não. Bom, agora a gente chega no processo de centrifugação, tá bom? Esse processo de centrifugação aqui, pessoal, é um processo categórico, muito utilizado aí nas indústrias, tá bom? Bom, o que seria o processo de centrifugação? Ela utiliza a diferença de densidade e a inércia, tá bom? Lembra qual é a inércia? A inércia é a tendência de um corpo permanecer em movimento, se ele já estiver em movimento, ou de permanecer em repouso, se ele já estiver em repouso, certo? Isso seria a inércia. Bom, utiliza a diferença de densidade com a inércia, nós temos um processo de centrifugação. A centrifugação, pessoal, nada mais é do que um processo de separação de misturas que nós
que é utilizado para acelerar o processo de decantação, tá bom? Então vamos imaginar o seguinte: nós temos duas coisas que não se misturam. E aí, essas duas coisas que não se misturam, a tendência é uma ficar em cima e a outra ficar embaixo. Só que tem coisas que demora para isso acontecer. Não é, por exemplo, quando você coloca água e óleo, os dois não se misturam e é automático. Você pode misturar. Na hora que você termina essa mistura, um já vai ficar em cima, outro vai ficar embaixo. Mas esse é um processo rápido. Agora tem coisas que demoram para separar. Tem coisas que não se misturam, que demora tipo assim muitas horas, uma, duas, três, quatro, às vezes dias para realizar esse processo de não se separar, tá bom? Mas aí a gente pode realizar o processo de centrifugação, tá bom? A centrifugação, ela vai acelerar o processo de decantação, tá bom? Ela vai fazer com que a sedimentação, as coisas que não se misturam, uma parte fica em cima e outra parte fica embaixo, seja muito mais rápido, tá bom? O corpo mais denso da mistura, o sólido desse líquido aí, ele vai se depositar no fundo de uma maneira muito mais rápida. Só que aí o que a gente utiliza? A gente utiliza a velocidade, tá bom? O que significa isso daí, ó? Então, ó, aqui nós temos esse instrumento que é a centrífuga, tá bom? E aí eu coloquei aqui, ó, duas partes que é como se fosse a parte que tem lá dentro. Então, ó, o que a gente tem? A gente tem um suporte que nós vamos colocar, por exemplo, alguns tubos de ensaio com amostras que a gente precisa, tá bom? Então, o que acontece? Nessas amostras aqui, eu já tenho coisas que não vão se misturar, um sólido que não se mistura com o líquido, só que isso pode demorar muito tempo para acontecer. Então, eu pego essa substância e aí eu coloco dentro dessa centrífuga, tá bom? Aí eu fecho. Essa centrífuga, ela utiliza o processo de velocidade, igual essas máquinas que nós temos que realizam o processo de lavagem, depois elas centrifugam, né, elas fazem o processo de centrifugação das roupas, tá bom? Ela utiliza a velocidade para que esse líquido ele possa evaporar. Então, o que acontece? Você coloca lá as duas amostras que você quer dentro da centrífuga, tá bom? Coloca para girar. Vai girar numa velocidade absurda, tá bom, pessoal? Às vezes passa de 50, 60 quilômetros por hora, mais ou menos assim, num carro. É muito rápido mesmo, tá bom? Aí o que acontece? O líquido, ele meio que evapora, tá bom? Ele meio que evapora por um instante, só que você não perde porque tá fechado, tá bom? Aí esse líquido que vai evaporar é como se ele ficasse na parte de cima, na parte superior, tá bom? E aí o sólido que estava preso àquele líquido, ele vai depositar aqui no final, tá vendo? E isso tudo só foi possível por conta da inércia, porque o líquido que estava em movimento tende a permanecer em movimento só que na parte de cima, e o sólido que estava em repouso, ele tende a permanecer em repouso só que na parte de baixo, tá bom? E essa técnica, ela é muito utilizada, por exemplo, nos laboratórios de análises em gerais, tá bom? Nos laboratórios farmacêuticos, principalmente para fazer as análises do sangue, tá bom? No nosso sangue tem muitos sólidos, tá bom? Que a gente analisa, por exemplo, as plaquetas. Só que eles não se separam porque demoram muito tempo, ele fica na nossa corrente sanguínea. Então o que a gente faz? Pega a amostra de sangue, quando você vai colher, elas colocam no tubinho de ensaio, depois eles vão colocar nessa centrífuga aqui. Vai girar muito rápido, tá bom? O sólido que estava preso no sangue, ele vai depositar lá no final. E aí é que eles analisam, por exemplo, as nossas plaquetas, entre outras coisas, tá bom? É uma técnica muito utilizada na bioquímica, na biomedicina, em indústrias de uma maneira geral, beleza? E serve para separar um sólido de um líquido. É mais ou menos um sólido que fica preso no líquido e ele não consegue se desprender, tá bom? Mas eles não se misturam, dá para ver que existe aquele sólido. Só que aí o que a gente faz? A gente utiliza um processo de centrífuga, que utiliza a velocidade, para separar esse sólido desse líquido, beleza? Então é uma técnica muito utilizada aí, por exemplo, para fazer a separação de mistura do sangue, tá bom? Bom, agora a gente chega no processo de separação de mistura entre dois líquidos que não se misturam. Um exemplo de dois líquidos que não se misturam, água e óleo, certo? Aí nós podemos realizar o processo de decantação. O que é o processo de decantação? A diferença de densidade. Água e óleo não se misturam porque tem uma diferença de densidade. O óleo é menos denso, fica em cima, e a água mais densa fica embaixo, tá bom? Essa diferença já me dá uma separação de mistura natural, tá bom, pessoal? Aí no processo de decantação, o que a gente faz? A gente utiliza o que nós chamamos de um funil de bromo, tá vendo? A gente coloca a mistura aqui, ó, a gente vai utilizar um funil aqui, aí coloca a mistura vai ficar contida aqui dentro desse funil de bromo. Então nós temos água e nós temos óleo, certo? Como os dois não se misturam, aí o que eu faço? Se eu realizar esse processo de maneira manual, você vai sujar a mão, pode não ser uma técnica tão eficiente assim por conta que tudo que a gente vai fazer com a mão, se a gente não tiver uma destreza fundamental, não sai legal, não é, pessoal? Então a gente utiliza aqui, ó, a gente abre essa torneirinha, aí quando a gente abrir essa torneirinha aqui, ó,
A água que fica embaixo, ela vai sair, vai vir aqui, ó. Aí é claro que aqui você tem que ter um outro recipiente, que é para resgatar esse líquido que está saindo. Aí quando o óleo, por exemplo, ele chegar aqui no final, ó, quando ele estiver na iminência de sair, você vem e fecha essa torneirinha, tá bom? Então o processo de decantação, ele é um processo meio que natural. Você nem precisa utilizar nenhum instrumento, tá bom? Você só utiliza um instrumento aqui que é para separar os dois líquidos que naturalmente já se separam. Agora, como que a decantação acontece? Por que que existem algumas coisas que são mais densas e outras menos densas? Isso daí tem a ver com a gravidade, tá bom? A gravidade sempre puxa o corpo com a maior massa para o centro da Terra. Essa é a ideia, tá bom? Então, entre a água e o óleo, a água ela tem uma maior massa. Então, a densidade puxa a água para baixo. Por isso que o óleo ele vai ficar em cima, porque ele tem uma menor massa, logo ele tem uma menor densidade, tá bom? Então, a gravidade também interfere nisso daqui. Então, o líquido mais denso, ele é recolhido pela parte de baixo, né, do funil de bromo. Quando a gente coloca essa mistura aqui, ó, a água é mais densa, ela é recolhida, abrindo essa torneirinha. Quando o óleo estiver na iminência de sair, você fecha a torneirinha e aí você fez um processo de separação de mistura, tá bom? Aqui eu achei legal essa imagem que está lá na apostila de vocês, porque aqui ó, nós temos a água do mar e aí, por exemplo, vai que há um acidente, há derramamento de óleo, certo? Aí o que acontece? Nem que esse óleo seja colocado lá debaixo do oceano. Como ele é menos denso, ele vai flutuar até ele chegar na parte de cima aqui do oceano, tá vendo? E aí ó, eles colocaram essas barreiras aqui, justamente que é para impedir que esse óleo passe para uma parte de água que ainda não foi poluída, certo? Então o óleo ele sempre fica em cima, a água sempre fica embaixo, e aí ó, essa barreira serve que é para esse óleo não ficar vindo e ficar flutuando aqui por cima da água, tá bom? Então são barreiras flutuantes que impedem do petróleo espalhar-se pelo mar quando há um derramamento, por exemplo, de petróleo. Tá bom? Então essa é uma técnica de separação de mistura super utilizada. Então, por exemplo, você pega a água e óleo e deixa na sua mesa. Automaticamente eles vão se separar, porque água e óleo eles não se misturam, tá bom? Só que aí você pode utilizar esse processo aqui no laboratório, que é o funil de bromo, você transfere, né, do copo a água com óleo aqui para esse funil de bromo, porque aí você tem a torneirinha para você controlar, tá bom? Se você tentar separar diretamente de um copo para o outro, pode ser que você deixe escapar uma parte na outra, aí vai ser um processo de separação de mistura que não foi tão eficaz, tá bom? Então é só por isso que a gente coloca nesse tal de funil de bromo, mas tem que lembrar que a decantação ela acontece naturalmente, beleza? Bom, e aí agora a gente vai chegar numa separação de mistura heterogênea do tipo sólido-gás. Eu posso ter uma mistura heterogênea do tipo sólido-gás, tá bom? A gente vai utilizar a diferença de tamanho. Como que eu posso fazer? Também a filtração comum. Por quê? Lembra dos aspiradores de pó? Quando eu pego um aspirador de pó, o que eu estou utilizando? Eu estou utilizando uma corrente de ar para sugar alguma impureza. Então, por exemplo, você vai utilizar o aspirador de pó para limpar um sofá. Aí tem aquelas impurezas sólidas que ficam lá no sofá ou no tapete. Você pega o aspirador de pó, forma uma corrente de ar e ele suga aquela impureza do lugar que você está limpando, certo? Só que aí o que acontece? Num dado momento, esse gás, né, essa corrente de ar, que é gás, ele vai puxar, ele vai sugar esse sólido, aí eles vão se misturar. Só que aí chega no filtro, que tem nesses aspiradores de pó. No filtro fica retido todo aquele sólido, tá bom? E o ar ele passa, é claro que o ar você não vai conseguir retirar no sólido. Então é uma mistura entre um sólido e um gás, né? No gás eu tenho uma corrente de ar que vai sugar o sólido, aí eles se misturam por um momento até chegar no filtro. Quando chega no filtro, todo o sólido fica retido e o gás ele continua passando. Então, esse exemplo de mistura sólido-gás, a gente pode utilizar um aspirador de pó para fazer o processo de separação de mistura. Beleza? Então, é bem tranquilo esse processo também. E agora, pessoal, a gente chega na estação de tratamento de água. Como que a gente pode tratar a água, tá bom? Bom, para a gente fazer a limpeza da água e para ela chegar até as nossas casas, que é quando a gente consome ela, não é tão difícil assim, tá bom? São 5 etapas, basicamente, que nós temos e eu vou descrever através dessa imagem, comentar aqui com vocês como que a gente utiliza. Então, por exemplo, nós temos as nossas residências, tá bom? E aí, das nossas residências, a gente utiliza a água e essa água ela é descartada aí, por exemplo, nos processos de esgoto que nós temos, entre outras coisas, tá bom? Quando chega nesses processos de esgoto, tal parte de água é para um manancial, tá bom? Esse manancial ele resgata a água para que elas possam sofrer um processo de tratamento para que a gente possa reutilizar, tá bom? Essas águas que a gente chega aí da torneira, que é a chamada água da rua, tá bom? E aí o que acontece? Todas essas águas que saem dessa parte
que a gente vai fazer o processo de tratamento, elas precisam passar por 5 etapas, tá bom? A primeira etapa é captar, né, fazer o processo de captação dessa água que vem do manancial. Então, nessa primeira etapa, nós vamos fazer um processo de adição de sulfato de alumínio e de hidróxido de cálcio, tá bom? Para que serve essa primeira etapa, que é a adição de sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio, que é a etapa de captação? Todas as impurezas que vêm do manancial, quando a gente adiciona sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio, nós vamos acelerar o processo, né, que nós precisamos fazer nas próximas etapas. Então, nós vamos aglutinar, nós vamos juntar, nós vamos adicionar esses dois reagentes químicos aqui, porque eles vão servir como catalisadores para acelerar as próximas etapas. Então, aqui nessa primeira etapa, a gente não faz processo de separação nenhum, tá bom? A gente só adiciona esses dois compostos, que é o sulfato de alumínio e o hidróxido de cálcio, que vão servir como catalisadores para que as próximas etapas, a de floculação, a de decantação, a de filtração e a de fluoretação, aconteçam mais rápidas, tá bom? Porque, como eu falei para vocês, tem algumas reações químicas que demoram muito para acontecer. Então, a gente pode utilizar o que nós chamamos de catalisadores que aceleram o processo de reação, tá bom? Então, aqui é só para acelerar as próximas etapas. Então, não ocorre nada aqui nesse primeiro processo. Aí a gente chega no segundo processo. Depois que passa da captação, aí ó, é tudo interligado, tá bom? Nessas estações de tratamento. Passa por um próximo processo, que seria o processo de floculação, tá bom? O que seria o processo de floculação? Aqui nós vamos aglutinar todas as impurezas sólidas que vêm daqueles mananciais, a gente vai tentar reunir e fazer uma grande junção de todos esses sólidos. É como se fosse uma grande bola de impurezas que a gente vai tentar reunir, a gente vai tentar aglutinar, tá bom? A gente vai tentar, por exemplo, vem plástico, vem barro, vem pedra e um monte de outras impurezas que vocês possam imaginar que vem nessa água. A gente vai tentar aglutinar, tentar fazer com que tudo isso daí se torne uma impureza só, tá bom? É como se a gente fosse ligando isso daí no ímã e a gente vai aproximar todas essas impurezas que ficam dispersas na água, tá bom? Então a intenção é reunir os compostos para que a gente possa aumentar a massa. Porque pensa, quando eu tenho um barro, né, eu tenho um pouquinho de areia espalhada na água, aí você encontra um plástico espalhado na água, aí tudo isso daí tem uma densidade diferente, não é? Se eu conseguir reunir todas essas impurezas em uma só, eu vou aumentar a massa. E se eu aumentar a massa, eu aumento a densidade. Então, o que vai acontecer? Na terceira etapa, que é o processo de decantação, como eu aglutinei, eu fiz o processo de floculação, flocular é aglutinar, tá bom? Essas impurezas, elas vão cair, elas vão aumentar a massa e, consequentemente, elas vão aumentar a densidade. Então, aí, naturalmente, vai ocorrer um processo de decantação, que é a terceira etapa, que é consequência dessa segunda etapa aqui, que é a floculação. Então, você junta essas impurezas, você vai fazer um processo de floculação, para que elas possam decantar, que é a terceira etapa. Então, você já tirou um monte de impureza nesse processo aqui de decantação, porque essas impurezas vão ficar aqui embaixo e a água vai ficar aqui em cima. Mas é claro que ainda tem muita impureza nessa água, não é? Porque aqui a gente manteve os materiais sólidos nesse processo de decantação, tá bom? Só que ainda tem, por exemplo, bactérias, micro-organismos que ainda estão presentes nessa água, certo? E aí, nós vamos fazer o quê? Esse sólido que ficou aqui no processo de decantação, a gente precisa retirar, não é? E como que a gente retira um sólido de um líquido? Através de um processo de filtração, tá bom? Aí vai passar por um filtro que é todo preparado. Esse filtro, ó, ele tem 3 camadas aqui, ó, tá vendo? Tem uma camada de areia, tem uma camada de carvão ativado, que é onde nós vamos realizar a dissorção. Toda essa água aqui, ó, ela vai passar aqui, tá vendo? Ela vai ser derramada aqui. Só que aí o que acontece? O carvão aditivado, pessoal, quando ele foi projetado com uma grande porosidade, tá bom? E aí, ó, quando essa água passar aqui, aí o que vai acontecer? Algumas impurezas sólidas que previamente ainda existiam nessa água aqui, elas vão ficar retidas, porque elas vão passar por uma camada de filtro, elas vão passar por uma camada de carvão aditivado, que é poroso e funciona como filtro, vão passar por uma camada de areia, que também vai tentar infiltrar, porque a água ela vai infiltrando na areia, certo? Só que aqueles resíduos sólidos, eles vão ficando presos dentro da areia, tá bom? E aí, até chegar na quinta etapa. Quando chega aqui na quinta etapa, nós temos os reservatórios de água que serão transmitidos
para um reservatório da região que chegará até as nossas residências através do processo de abastecimento. Então, quando chega nessa quinta etapa aqui, que é depois da filtração e da adsorção, não pode mais haver impurezas sólidas, tá bom? Só que aí, ó, nesse reservatório de água, nós vamos tentar potabilizar a água. Nós vamos tentar transformar essa água em água potável. O que é uma água potável? É uma água que nós podemos utilizar para consumo humano, tá bom? Só que aí o que a gente vai precisar fazer? Todas as impurezas sólidas elas foram retiradas. Até a etapa 4 não pode mais haver impureza sólida. Só que aí a gente ainda pode ter micro-organismos e bactérias, certo? Então o que a gente vai fazer? Um processo de fluoretação e cloração. Nós vamos jogar flúor e cloro nessa água, muito cloro. Alguma vez vocês já viram aí que essa água ela chega um pouquinho meio turva e é porque eles adicionaram cloro. Mas por que eles adicionam cloro? Tudo quanto for micro-organismos e bactéria, nós vamos adicionar o cloro para eliminar, para matar. Certo? E nós fazemos a adição de flúor, galera, que tem como a finalidade evitar cáries no nosso dente, tá bom? Então, ó, esse processo do flúor que nós dissolvemos aí na água tem como finalidade fortalecer os esmaltes dos dentes da população e diminuir a incidência de cáries, tá bom? Vocês já devem ter feito a aplicação de flúor diretamente no dentista. Então, na própria estação de tratamento, a gente já faz a adição de flúor, que é já para fortalecer aí os esmaltes e essa parte aí de cáries dos nossos dentes, tá bom? E o processo de cloração é para eliminar todos os micro-organismos e bactérias. Aí depois vai chegar até um reservatório da cidade que vai distribuir água para as residências novamente, tá bom? E aí, já sabe, chega na residência, nós vamos utilizar essa água de todas as maneiras possíveis, e aí, mais uma vez, ela vai chegar até os mananciais, dos mananciais vai chegar para fazer o processo de tratamento da água. Isso daqui vira um ciclo, tá bom? Bom, pessoal, eu encerro essa aula por aqui, ela ficou um pouco extensa, e olha que eu separei ela em duas partes, hein? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, não é? Qualquer dúvida, vocês podem estar em contato comigo. Um abraço, fiquem com Deus, até uma próxima.